Os mais experientes de mercado já sabem que as transmissoras pagam excelentes dividendos, isso por conta da sua alta previsibilidade de caixa, mas no universo com tantas opções, duas se destacam. De um lado, temos a Taesa, que teve uma alta de 1,8% no seu lucro líquido do segundo trimestre e ainda por cima anunciou dividendos de quase 300 milhões de reais. Com o Banco do Brasil, inclusive, elogiando, dizendo que o crescimento mais forte da receita e custos sob controle mostram excelência operacional. Do outro lado, temos a ISA Energia, que encolheu 40% dos seus lucros no segundo trimestre e o ROI caiu para 18%. Mas esses efeitos tiveram uma razão clara, e inclusive a Genial disse que vai ter dividendo sim, fique tranquilo. Mas afinal, Taesa ou ISA Energia, qual ação de elétrica vai pagar mais dividendos no ano de 2025? Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso aqui neste vídeo aqui eu vou trazer uma avaliação tanto da Taesa quanto da ISA Energia, qual seria a melhor oportunidade para se investir, considerando os últimos resultados e a perspectiva futura, é claro. Qual é a recomendação do mercado? Será que é para comprar ou para vender? Fatos relevantes. Será que os dividendos e os lucros vão melhorar? E sem dúvida nenhuma, observando se existe oportunidade neste momento, de acordo com a análise técnica para as ações TAE11 e também IZ4. Além de trazer as perspectivas futuras, alertas aos investidores e também projeções e preço teto do ativo virtual. E é claro que eu já agradeço a você que deixou um like nesse vídeo e um comentário para ajudar que essas análises cheguem para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E é claro que o setor de transmissão de energia é um dos favoritos dos investidores de renda passiva, com contratos de 30 anos corrigidos pela inflação, neste caso aqui tanto IPCA quanto IGPM, dependendo do contrato, e com isso, empresas como a Taesa e a ISA Energia acabam oferecendo uma grande previsibilidade de receita e, consequentemente, dividendos para os seus acionistas. Então, são os dois grandes elementos aqui que fazem os investidores mais experientes e que buscam por estabilidade em investimentos em bolsa de valores e recebimento de dividendos também, escolham as ações de setores de transmissão de energia, porque além de garantirem, entre aspas, não existe garantia no mercado de renda variável, operações e receitas por longos períodos, as transmissoras ainda registram resultados que, no mínimo, acompanham a inflação ao longo dos anos. E, obviamente, apenas as características setoriais não são suficientes para a tomada de uma decisão, e é por isso que a gente precisa avaliar as duas empresas, pelo menos são as mais faladas e as mais pedidas da nossa comunidade. Então é por isso que eu estou trazendo aqui uma comparação direta entre as duas companhias. Apesar de que, no meu ponto de vista, essas empresas estão em momentos completamente distintos. Mas você vai entender isso assistindo a esse vídeo. E vamos começar falando da Taesa. Já que nos destaques do resultado da companhia, a receita cresceu 5,5% nos 6 primeiros meses desse ano, alcançando 1,219 bilhões de reais. É importante ainda mencionar que essa receita foi puxada por uma receita ainda maior da transmissão com entrada em operação de Pitiguari e reforços da Nova Trans, além do reajuste inflacionário do IPCA no ciclo 2024-2025 da RAP e que parte foi compensada pelo IGPM negativo nas concessões indexadas a esse índice, retornando valor para a companhia. Já o EBITDA regulatório cresceu 7,2%, alcançando 1,031 bilhões de reais, que foi beneficiado aqui pelo crescimento da receita e controle do OPEX, e que, por falar nele, caiu 2,9%, chegando aos 187,8 milhões de reais, ou seja, esse número aqui é muito positivo. Afinal, ele reflete a eficiência e a base de custos controlada da companhia, apesar das pressões pontuais inflacionárias que ocorreram no segundo trimestre deste ano. Lembrando que o OPEX é quanto a empresa precisa investir para manter sua operação funcionando. Já o CAPEX é aquela que a empresa investe para colher no futuro uma RAP maior ou os pagamentos da ANEEL por conta das melhorias. E neste caso, pasmem, aumentou 105,4%, com o avanço forte das obras e reforços e melhorias, que novamente teve destaque aqui para Pitiguari. Entrada antecipada em 24 meses. Sim, quando você investe na Taesa, você não está comprando apenas uma empresa de transmissão, você está comprando eficiência nesse setor. Além disso, 2 reforços da Nova Trans já foram energizados também. Com isso, o lucro líquido da companhia, o regulatório, dos últimos 6 meses, ou seja, o acumulado desse período, foi de 487,7 milhões de reais, aproximadamente um crescimento de 0,9%. Eu diria que foi estabilidade, porque a oscilação foi inferior a 1%. Lembrando que é daqui que sai o pagamento dos dividendos, mas eu já vou falar mais sobre a política de pagamento de dividendos da companhia. O fato é que o novo ciclo da RAP, ou seja, este 2025 a 2026, iniciado,
tem 4,4 bilhões de reais já contratados, ou seja, um aumento de 7,4%, e vários investidores preocupados que a empresa não conseguiria pagar bons dividendos com o ciclo da RAP reduzindo. Mas estamos vendo que não tem nada disso não. A empresa continua com uma bela gestão e aumentando aqui o ciclo da RAP, e estamos vendo o resultado regulatório entregando isso aqui também, apesar da alavancagem da companhia, que eu também já vou falar sobre esse assunto. Afinal, como eu sempre explico, é importante repetir isso aqui no Fique Preparado. Quem está criticando a alavancagem da Taesa é simplesmente porque não entende o modelo de negócio dela. A empresa precisa contrair a dívida porque ela faz uma distribuição de dividendos entre 90% e 100%. O último pagamento, inclusive, foi de 100% de payout. Então, se ela pegar todo o dinheiro e pagar tudo aos seus acionistas, é óbvio que não vai sobrar nada para ela fazer o capex. Então, não faz sentido isso acontecer. Obviamente, de onde ela tira o dinheiro para continuar investindo? Exatamente. Se você respondeu, das debêntures, é exatamente daí. Utilizando o seu alto poder de contrair dívidas baratas do mercado, ou seja, ela tem nota AAA na avaliação de risco de crédito, e isso torna a empresa muito confiável entre os investidores profissionais. E esses estão buscando taxas de boas empresas que pagam bem, comparado a outros títulos de renda fixa e que acabam comprando as debêntures incentivadas da companhia. Por consequência, isso entra como despesa para a Taesa, e essa despesa, entre aspas, barata e de longo prazo, vai deduzindo das receitas da companhia, retirando outros custos e despesas e assim sobrando lucro líquido para ser distribuído para os acionistas. E é por isso que ela mudou a sua política de pagamento de dividendos do IFRS para o regulatório. Então, de uma maneira muito simplificada, é assim que funciona a Taesa. E por falar nisso, a 18ª emissão de debêntures verdes, ou seja, incentivadas, foi no total de 800 milhões de reais, e ainda por cima com swap para o CDI que a empresa pode fazer. Com isso tudo, ela conseguiu anunciar um provento, ou seja, um pagamento duplo de dividendos de JCP de quase 300 milhões de reais. Então, em resumo, a Taesa é pura transmissão, dezenas de concessões e presença ampla no país. Historicamente foi uma excelente pagadora de dividendos e continua investindo pesado para crescer. O contraponto é a fase atual dos investimentos, ou seja, a dívida vem aumentando e o custo financeiro pressiona a lucratividade. No segundo trimestre, por exemplo, o lucro ficou estável ano contra ano e a empresa anunciou o JCP equivalente a 100% do lucro do período, exatamente como eu já havia trazido aqui no Ativo Virtual, que isso iria acontecer. Mas eu expliquei novamente aqui no último Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual, que eu trago o raio-x das empresas, trazendo perspectivas, projeções e preço-teto e muito mais. Vejam que é um vídeo bem completo, falando 23 minutos apenas sobre a Taesa. Então, quando vocês verem aqui no Ativo Virtual Fique Preparado, já sabem que o conteúdo é como se fosse um mini curso a respeito da empresa. Tudo que o pequeno investidor precisa saber antes de investir. E um payout de 100% já mostra o momento em que a Taesa está. Muito mais madura, e lá no Fique Preparado eu explico detalhadamente por que a Taesa pode ter essa alavancagem mais elevada sem prejudicar o pagamento de dividendos dos acionistas, até porque critica muito quem não entende do fluxo contábil da empresa. Agora, um ponto de atenção: o prazo médio das concessões é menor, cerca de 14 anos. Mesmo assim, para quem busca investimentos de longo prazo, é um tempo bem razoável. O problema aqui é que alguns vencimentos já começam a partir de 2030, e isso reduz a duração do fluxo e aumenta a necessidade de renovar o seu portfólio. E é por isso que a empresa está preparando sua participação nas próximas concessões. Quem vem acompanhando o Ativo Virtual já sabia disso também. Na fotografia recente do dividend yield da companhia, gira em torno de 8% nos últimos 12 meses. E o valuation acaba ficando um pouco mais caro que a da concorrente, ou seja, a ISA Energia, porque o EV sobre EBITDA, ou seja, o valor intrínseco dividido pelo lucro operacional da empresa, está um pouco acima de 7 vezes e o PL perto de 6 vezes. Mas é importante ressaltar, o histórico da Taesa é realmente de pagamentos fortes de dividendos, portfólio amplo, mas com uma duração, o duration menor, com alavancagem crescente no curto prazo. Mas o que está acontecendo com as ações TAE11 aqui na periodicidade semanal, que é o médio prazo, ajuda nós, investidores de longo prazo, a tomarmos melhores decisões agora para o nosso patrimônio. Nesse gráfico mesmo, estou trazendo dados desde junho de 2023. Lembrando que cada vela dessa, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E sim, o que estamos vendo aqui é realmente a Taesa
Taesa sendo muito procurada pelo mercado, pelos investidores que querem ter sossego nos seus investimentos em um momento de instabilidade política e geoeconomia também. Afinal de contas, estamos vendo diversos problemas macroeconômicos, tarifácio, conflitos e outros problemas internacionais, tudo afetando a nossa economia, além do próprio problema doméstico que temos aqui de tributações, a meta da inflação que não é alcançada, Selic elevadíssima e a dívida pública só aumentando. Então, com vários elementos de incerteza, sim, o mercado acaba procurando por ações mais estáveis, mas que conseguem entregar dividendos. E é por isso que estamos vendo as cotações da Taesa tomando essa força novamente, já por várias semanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas praticamente de alta constante aqui para as ações da Taesa. E notem também que essas linhas de suporte e resistência de preços já estavam aqui há muito tempo. Basta ver o último Fique Preparado para ver a consistência das análises do ativo virtual. Mas o que estamos vendo aqui é realmente essa tendência de médio prazo em alta. E para fazer uma reversão dessa tendência, somente se perder o fundo anterior, ou seja, nos R$ 34,18. Caso contrário, vai desafiar a máxima histórica, que é o caminho natural aqui. Ainda não tem uma confirmação para dizer que essa tendência vai ser revertida. Mas a contrapartida é que as ações sofreram na última semana do dia 1º de setembro, batendo exatamente na linha de resistência de preços que eu já havia trazido para nossa comunidade, nos R$ 35,11, sendo que na semana do dia 1º de setembro bateu em R$ 35,10, para ver a precisão mesmo. E assim, as cotações começaram a ceder um pouco. Então, enfraquece esse movimento de alta aqui das cotações que tiveram superação da máxima anterior, apesar de ter um fundo inferior, realmente revertendo aqui essa expectativa de queda das cotações. Então, as cotações podem andar mais de lado, pelo menos para ganhar um pouco mais de força para voltar a subir e desafiar a máxima histórica, mas se perder este fundo, ou seja, fizer um candle semelhante a este aqui, aí aumenta a possibilidade das ações da Taesa virem testar essa região, ou seja, lá nos R$ 32,97. Isso é garantia? Claro que não, afinal de contas isso é renda variável, e a renda variável não tem garantia de rentabilidade positiva, e é por isso que nós avaliamos o cenário mais provável. E aqui eu acabo explicando eventos que podem contrariar a tendência, ou seja, a tendência de alta, acabei de explicar, e trouxe o cenário alternativo para que a nossa comunidade saiba o que fazer, e esse vídeo acabe servindo para muitas semanas à frente depois que ele foi publicado aqui no YouTube. Ok, então vamos agora às projeções e o preço teto do ativo virtual. E aqui, mantendo a mesma projeção de R$ 1,02 bilhão de lucro líquido projetado, com um payout esperado de 90%, notem, esse payout esperado, ele está na base do compromisso da Taesa com o mercado e, como vimos, ela está pagando 100%. Então, já está conservador. O DPA de R$ 2,67 por ação. Se levarmos então para a nossa pirâmide a 4% de dividend yield anual, o máximo que você pode pagar será de R$ 60,75. Se esperar 6%, então preço teto de R$ 44,50. Esperou mais, foi para 8%, então o preço teto vai para R$ 33,37 e 10%, R$ 26,70. Isso porque esse DPA corresponde a uma rentabilidade de 8,02%, com uma margem de segurança de 6% de 33,51%. Mas agora vamos falar da ISA Energia. Afinal de contas, a empresa trouxe no segundo trimestre do ano de 2025 o RBSE financeiro, ou seja, decisão final em âmbito administrativo, uma redução de recebimento anual de R$ 1,588 bilhões para R$ 1,271 bilhões. E a empresa ainda destaca nesse número 3, dizendo, por ciclo tarifário, nos ciclos 2025 a 2026, 2026 a 2027 e, por fim, 2027 a 2028, que é quando acaba o efeito da RBSE, como eu acabei de explicar. Nesse mesmo ciclo, teve uma elevação na RAP, que é a receita anual permitida. Ela elevou em R$ 84 milhões. O crescimento foi tímido, de 1,3%, mas está crescendo. E com a concessão paulista, ou seja, a ex-RBSE, crescimento impressionante de 10,2%, mesmo com a queda da RBSE em 9,8%, como acabamos de perceber, e as licitadas somando mais 5,1%. Os investimentos também cresceram, 72% na comparação com o segundo trimestre do ano de 2024, realmente seguindo o planejamento da empresa e que eu já tinha trazido no giro rápido do mercado aqui no ativo virtual. Então, sem surpresas aqui, a empresa investiu já R$ 1,1 bilhão e talvez isso traga o questionamento por parte da nossa comunidade se isso realmente é positivo para a companhia. Afinal de contas, tanto investimento, praticamente o dobro do ano passado, isso não iria pesar nos dividendos? Claro que sim, pesa sim, afinal de contas, é um grande investimento que a empresa está fazendo. Mas aqui tem dois pontos importantes a serem mencionados.
O primeiro é que boa parte desses investimentos a empresa está fazendo utilizando dinheiro que foi captado no mercado através de debêntures, o que também já deveria ser esperado pela nossa comunidade que vem assistindo o ativo virtual. E por que a emissão de debêntures é importante para a empresa? Ora, ela consegue fechar rapidamente a venda dos títulos de renda fixa e captar todo o dinheiro, pagando taxas bem interessantes para a companhia. E com isso, alongando o perfil da dívida da empresa. Vamos ver em breve, entendendo como está a dívida da empresa que cresceu e, obviamente, com esse mecanismo que eu acabei de explicar, não teria como esperar o contrário. Sim, seria ingenuidade ou falta de entendimento do fluxo de caixa da companhia imaginar que ela não iria aumentar o endividamento. Então saíram várias manchetes colocando como se isso fosse uma grande novidade. Horas, o endividamento da ISA Energia decolou. Claro que subiu. Afinal de contas, como ela já havia informado para o mercado há muito tempo, ela vai ter investimentos, como está tendo, recordes nos próximos anos, incluindo no ano de 2025. A energização e o segundo ponto é o porquê ela está fazendo isso. Afinal, se ela não investir, vai cair no problema que muitos investidores ficam falando que a companhia não será mais uma empresa interessante para se investir, porque vai acabar o RBSE, que eu acabei de explicar. Já tem uma redução aqui bem significativa, como estamos vendo, e que no ano de 2028, ou seja, nesse ciclo 27-28, vai ser o último, ela não vai mais receber essa indenização, que até o ano passado representava cerca de 40% da receita total da companhia. Então, esses investimentos não são opcionais para a ISA Energia, não. Ela tem que fazer esses investimentos. Caso contrário, a receita dela vai cair brutalmente. E por falar nisso, também teve a energização do projeto Água Vermelha, aumento da RAP em 8,5 milhões de reais e uma antecipação de 16 meses, o que significa dizer que a empresa teve eficiência, botou no bolso o CAPEX da ANEEL e ainda por cima começa a receber a RAP antes do prazo que foi estabelecido como limite pela ANEEL. Em resumo, a ISA Energia é hoje a maior transmissora privada do país, com uma malha extensa e relevância sistêmica. Ela também está investindo para compensar o fim da receita da RBSE a partir do ano de 2028, como eu expliquei lá no Fique Preparado, em muitos detalhes inclusive. Então, se você não viu ou não se lembra, eu recomendo que você assista a esse vídeo aqui. Notem como ele é super completo, mais de 26 minutos falando apenas da ISA Energia, trazendo projeções, preço-teto, perspectivas futuras e muito mais. Realmente um mini curso aqui que o investidor precisa saber antes de investir. E apesar de ter sentido a pressão no lucro do segundo trimestre, a empresa apresenta a alavancagem considerada mais confortável no horizonte, ou seja, dívida líquida dividido pelo EBITDA em torno de 3,5 vezes, com pico previsto de até 4 vezes antes de recuar. O diferencial-chave acaba sendo realmente a duração maior das suas concessões, dos seus contratos. O prazo médio de vencimento das concessões é de aproximadamente 21 anos, oferecendo visibilidade mais longa das receitas da companhia. Na fotografia do momento, o dividend yield da empresa já supera a casa dos 2 dígitos, ou seja, passando dos 10% em 12 meses. E o valuation é mais barato, ou seja, algo em torno de 6 vezes no EV dividido pelo EBITDA e o PL de aproximadamente 5 vezes. Então, duration mais longa, estrutura financeira projetada mais confortável e preço mais atrativo. Se observarmos as ações IZE4 aqui na periodicidade semanal, assim como fizemos com a Taesa, fica fácil de perceber o movimento que está acontecendo. Semelhante ao que aconteceu com a Taesa, ela chegou a um movimento forte, fez uma grande correção, passando inclusive a perder o fundo da perna anterior de alta, mas está se recuperando. Uma recuperação mais tímida do que da Taesa, até porque a Taesa está desafiando a máxima histórica e a ISA Energia não, mas ela não tem aqui uma região de resistência de preços muito relevante nesse momento. A região mais forte, na minha avaliação, vai ficar entre os R$ 23,72 até os R$ 23,91. Claro que sim, tem uma região aqui, mas menos relevante. Embora ela tentou aqui na semana do dia 30 de junho e depois na semana do dia 7 de julho superar essa região, mas não foi bem sucedida. Embora a semana do dia 25 de agosto foi um candle muito forte de valorização de 3,62%, e da semana do dia 1º de setembro até houve uma correção, mas o mercado devolveu tudo, valorizando as cotações. Então a expectativa aqui continua sendo a continuidade desse movimento de alta, até os R$ 23,72. Como eu sempre explico, o cenário alternativo seria uma perda dessa região relevante aqui, entre os R$ 22,84 até os R$ 22,62, e um candle semelhante a este, o que reforçaria as cotações virem a testar o próximo suporte mais relevante, entre os R$ 22,04 até os R$ 21,73. Bem, e qual ação escolher então? TAE11 ou IZE4? Bom, pelo menos aqui, avaliando os indicadores, fica
fica claro de ver que as ações da ISA Energia realmente ficaram mais baratas, o que surpreende a maioria dos investidores. Aposto que muita gente tinha imaginado que as ações mais baratas iriam ser da Taesa, mas não foram não. Indicadores mais descontados no PL, no PVP e também no Dividend Yield, pagando mais. Mas eu lembro sempre, se você não conhece o assunto de dividendos sintéticos ou turbinados, eu garanto, depois que você estudar o assunto, vai ter desejado ter conhecido há muito mais tempo, porque vai ver a diferença que vai fazer na sua rentabilidade, ajudando assim a formar a bola de neve dos juros compostos ao longo do tempo. Afinal, com suas próprias ações, recebendo os dividendos normalmente, ainda é possível fazer dividendos sintéticos praticamente todos os meses. Basta conhecer as técnicas certas e o momento certo para investir. E imagine se você conseguisse fazer dividendos todos os meses com a Taesa. Pois é, se você tiver as técnicas certas, como utilizamos aqui no grupo VIP de opções, isso é possível. Neste exemplo que eu estou trazendo para a nossa comunidade, recentemente, o grupo VIP conseguiu colocar no bolso entre 25 e 30 centavos por ação da E11. Já com a ISA Energia, recentemente, fizemos um dividendo sintético praticamente sem risco nenhum de 6 a 12 centavos por ação, sendo que isso aqui o investidor pode fazer todos os meses, dependendo exclusivamente da sua dedicação. E é claro que no grupo de ações também estamos comemorando frequentemente. Aliás, recentemente encerramos uma posição com a Cosan com ganho de 17% em apenas 2 dias. Sim, pegamos esse último canal de alta fortíssimo da Cosan, conhecendo os fundamentos e o que aconteceu recentemente que estimulou a valorização do ativo. Muitas razões para você estar aqui conosco no grupo VIP do Ativo Virtual, além de trazer análises de empresas que muita gente deixa passar ou às vezes nem fica sabendo que ela existe, além de projeções, preço-teto e muito mais. Sem falar que o grupo Premium tem chat aberto com a gente e treinamentos exclusivos. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na bolsa de valores, que é o que fazemos diariamente. Bem, além disso, o que o mercado está falando? De acordo com a Nord Dividendos, a recomendação deles é de compra de apenas uma, e neste caso é a ISA Energia. E a razão aqui acaba sendo até meio óbvia se você assistiu o vídeo todo. A questão aqui realmente acaba sendo os contratos com vencimento médio mais longos, alavancagem projetada mais confortável, dividend yield recente superior e valuation mais atrativo. A escolha, então, para o acionista em 2025 acaba sendo a ISA Energia, na opinião da Nord Investimentos. Agora vamos para as projeções e preço-teto do ativo virtual. Sendo mais conservador, trazendo um lucro líquido projetado de 1,65 bilhão de reais, mas mantendo 75% de payout, como vimos na política da companhia. Isso traz um DPA de R$ 1,87 por ação, até um pouco mais. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o máximo que você vai poder pagar é R$ 46,91. A 6%, R$ 31,27. 8%, R$ 23,46. E 10%, R$ 18,76. Isso porque esse DPA corresponde a uma rentabilidade de 8,38%, com uma margem de segurança de 8% de 4,71%. A Taesa continua sólida e pagadora, mas hoje perde em duration, está um pouco mais alavancada e negocia a múltiplos superiores, o que reduz o potencial relativo quando comparado à ISA nas condições atuais. Lembrando que a Taesa está em forte valorização e está desafiando a máxima histórica, como vimos. Já para a ISA Energia, a história é diferente. Mas já deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam da ISA Energia e da Taesa também. E desde já agradeço o like e também por compartilhar os vídeos aqui do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.